20 de dezembro de 1995 foi um dia agradável no Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos. Os passageiros se apressavam entre os portões. Muitos começavam suas viagens de férias mais cedo, esperando conseguir um tempo extra em casa com seus entes queridos. E por volta das 15h40 daquela tarde, uma tripulação da American Airlines se encontrou no terminal e começou a se preparar para o serviço daquela noite, 965 com destino a Cali, Colômbia. A maioria dos 155 passageiros que estavam reservados para esse voo eram colombianos americanos voltando para casa para o Natal. E esse também era o caso de alguns dos 6 comissários de bordo. No comando do voo estava um comandante de 57 anos, com mais de 13.000 horas de voo, incluindo 2.260 horas no 5767, que usam a mesma habilitação de tipo. Ele era um ex-piloto da Força Aérea condecorado, que recebeu a Cruz de Voo por sua bravura durante a Guerra do Vietnã. Antes de se aposentar das Forças Armadas em 1969 e iniciar uma carreira de 26 anos na American Airlines. Seu colega na cabine era um primeiro oficial de 39 anos, com 5.800 horas de voo, incluindo 2.286 horas no 5767. Ele também era um ex-piloto da Força Aérea que havia atuado como instrutor de voo. Nessa função, seu desempenho exemplar lhe garantiu o título de Instrutor do Ano em 1985. Agora, nenhum desses 2 pilotos tinha qualquer histórico de problemas de treinamento, e seus amigos e colegas os descreviam em termos elogiosos, como pilotos muito competentes, profissionais e excelentes comunicadores. Ambos participaram do treinamento de classe mundial da American Airlines, que incluía os avanços mais recentes em gerenciamento de recursos de tripulação, fatores humanos, procedimentos de recuperação de perda de controle e assim por diante. Agora, ambos estavam na base de Miami da American Airlines, onde a companhia posicionava suas tripulações. Para a América Latina, você vê todos os aviões da American Airlines, os pilotos que iam operar voos para destinos na América Central e América do Sul, precisavam passar por um treinamento especial sobre os aspectos operacionais únicos de voar para lá e as diferenças em relação às operações nos Estados Unidos. Isso incluía um guia de referência que detalhava esses perigos e requisitos operacionais únicos, além de um treinamento teórico específico. Aborda a maior importância da consciência situacional sobre o terreno e a falta de algumas capacidades do controle de tráfego aéreo. Ressaltou ainda os perigos do terreno na América do Sul, que poderiam superar tudo o que esses pilotos já haviam enfrentado, enquanto, ao mesmo tempo, a cobertura de radar poderia ser limitada ou até mesmo inexistente. Além disso, controladores de tráfego aéreo podem não ajudar em certos problemas por limitações no inglês ou procedimentos locais diferentes. E o destino para o qual essa tripulação estava prestes a operar era um ótimo exemplo de algumas dessas dificuldades. O Aeroporto Internacional Alfonso Bonilla Aragon, em Cali, fica em um vale longo e estreito, orientado de norte a sul, cercado por altas montanhas, algumas com mais de 13.000 pés de altitude. Na época do voo, a torre de controle também não tinha radar, pois o sistema foi destruído por rebeldes em 1992. O comandante certamente sabia disso, pois já havia voado para Cali 13 vezes. Mas seria a primeira vez do copiloto lá, então ele agora estava buscando orientação do comandante sobre o que esperar. Mas, é claro, nada disso importaria se eles não conseguissem decolar primeiro. A partida, inicialmente marcada para as 16h40, acabou atrasando mais de meia hora para permitir que passageiros de voos de conexão, que haviam sido afetados pelo clima de inverno muito severo nos Estados Unidos, pudessem chegar. Isso foi ainda mais evidente nos voos de Nova York, pois, no mesmo dia, um Boeing 747 da Tower Air derrapou em uma pista congelada no JFK, gerando grandes atrasos. Enquanto aguardavam, os pilotos continuaram revisando a documentação de despacho, e mostrava que o Boeing 757 que eles iriam operar estava em perfeitas condições de funcionamento. Também não parecia haver nenhuma condição meteorológica significativa na rota, exceto por algumas pancadas leves de chuva e nuvens espalhadas a encobertas entre 2.000 e 10.000 pés próximas a Cali.
Todos os notams e informações estavam em ordem. Às 17h14, todos os passageiros chegaram e receberam autorização para o pushback. Mas antes que conseguissem taxiar até a pista, eles enfrentaram mais atrasos em solo devido ao intenso tráfego de saída, e isso durou 1h21. O voo 965 recebeu autorização para decolar às 18h35, e esse atraso teria consequências agora. A decolagem em si foi completamente normal, com o primeiro oficial como piloto voando e o comandante como piloto monitorando. O Boeing 757 subiu sem incidentes à altitude de cruzeiro, enquanto os passageiros atrás se acomodavam para o voo de pouco mais de 3 horas até Cali. A fase de cruzeiro transcorreu sem nada digno de nota. O voo passou por Cuba, o Mar do Caribe e entrou no espaço aéreo colombiano, onde os pilotos contataram os controladores de tráfego aéreo, em Barranquilla, e depois Bogotá. A gravação de voz do cockpit começou às 21h19, com o voo 965, ainda em cruzeiro no espaço aéreo de Bogotá. E naquele momento, os pilotos estavam discutindo os requisitos de tempo de serviço e descanso para a tripulação de cabine. Veja, com aquele atraso de quase 2 horas na partida que eles tiveram, parecia que talvez não houvesse tempo suficiente para os comissários de bordo terem o descanso obrigatório antes de operar o voo de saída na manhã seguinte. Se esse fosse o caso, bem, então o voo de saída teria que ser atrasado, o que os dois pilotos queriam minimizar ou evitar se possível. Esse problema é comum quando há longos atrasos, e é fácil esquecer que coisas assim podem exercer pressões subconscientes sobre os pilotos para apressar as coisas. Agora, isso é, claro, uma ameaça em si, mas especialmente em ambientes mais complicados, onde pequenos erros podem levar a grandes consequências. Uma das coisas mais comuns que esse tipo de pressão pode causar é algo conhecido como get there itch, que é basicamente um forte desejo de chegar ao destino e terminar o mais rápido possível. E isso acontece mesmo que as circunstâncias possam indicar que essa não seria a melhor decisão a ser tomada. Então isso pode acabar levando a decisões ruins e a atalhos perigosos se você não estiver atento a isso. E é especialmente importante ficar atento a isso como piloto monitorando e como copiloto, já que essa tendência afeta mais o piloto em comando, principalmente se ele também for o comandante. Mesmo com o treinamento moderno de gerenciamento de ameaças e erros, que ensina a identificar e mitigar esse tipo de pressão, pode ser difícil desacelerar e fazer as coisas com calma. Isso é algo muito humano. Dito isso, os pilotos não tinham motivo para se apressar. Mas ainda assim, vale lembrar que essa questão do tempo de descanso estava pairando sobre eles de qualquer forma. Às 21h13, o comandante disse ao copiloto: avise alguns minutos antes de transmitir, caso tenha problema de idioma, o que mostrava claramente que ele estava realmente pensando à frente e estava totalmente ciente de que o inglês limitado do controlador e o seu próprio espanhol limitado poderiam causar alguns problemas. Claro, todos os controladores e pilotos que operam tráfego internacional são obrigados a falar inglês aeronáutico, mas se eles não estudaram o idioma além do mínimo necessário, bem, então talvez não consigam se comunicar fora das fraseologias padrão, o que pode causar problemas caso algo não saia conforme o planejado. E esse comandante provavelmente sabia que isso poderia acontecer nessa rota específica, já que ele já havia voado muitas vezes antes. O copiloto confirmou o pedido do comandante. Eles seguiram conversando sobre escalas de trabalho e assuntos parecidos, temas comuns que pilotos costumam debater nas tripulações quando o trabalho está leve. Dito isso, os pilotos não tinham motivo para se apressar neste momento. Vale lembrar que a questão do tempo de descanso ainda pairava sobre eles. E já que estamos falando de coisas que podem causar estresse, quando você estiver viajando nesses próximos feriados, não deveria se preocupar com conectividade ou com cartões SIM locais confusos. Isso se você usar o patrocinador de hoje, Rolafly, que torna ficar conectado mais fácil do que nunca com seus novos planos Rolafly. Assinaturas mensais. Eles se tornaram o primeiro operador móvel verdadeiramente internacional do mundo, oferecendo cobertura em mais de 160 países diferentes. Tudo isso com um único eSIM e assinatura. Você pode escolher entre duas opções. O plano Lite de 25 GB
É ideal para manter contato, usar redes sociais e compartilhar fotos. Já o plano ilimitado é indicado para quem usa mais dados, como chamadas de vídeo e streaming. Ambos os planos incluem hotspot e renovação automática mensal, então você nunca fica sem serviço com o plano ilimitado. Você pode obter um número local em alguns destinos para receber serviço de mensagens curtas, ideal para verificação. E quando você terminar, de volta para casa, pode cancelar sua assinatura a qualquer momento e depois reativá-la para a sua próxima viagem. Além de tudo isso, os planos Rolafly agora também incluem um recurso de segurança chamado Always On, que é ativado assim que você cancela seu plano mensal. Esse recurso oferece 1 GB de dados grátis por mês em mais de 70 destinos, o que é perfeito para escalas inesperadas ou situações urgentes, e ainda traz aquela sensação extra de tranquilidade. Na verdade, eu nunca vi nada parecido com isso. Então, para adquirir seus planos, Rolafly facilmente, basta criar uma conta, escolher seu plano e seu eSIM chegará ao seu e-mail quase instantaneamente. Mas certifique-se de usar este código QR ou acesse esim.olafly.com/planos para um desconto de 10% quando você usar o código MENTUR no checkout. Obrigado, Rolafly. Agora vamos voltar à história. Alguns minutos depois, o copiloto percebeu que eles estavam a 136 milhas do rádio farol, VOR, de Cali. Com 32 mil pés para descer, ele avisou ao comandante que podiam iniciar a descida. Dito e feito, o comandante pediu descida ao controle de área de Bogotá, que autorizou até 24 mil pés. Enquanto isso, o copiloto iniciava a descida. O comandante fez uma chamada de rotina ao centro de operações da American Airlines em Cali para informar o horário estimado de chegada e também para saber em qual portão eles poderiam esperar. Essa é outra coisa que sempre tendemos a fazer quando temos um tempo extra, porque saber o portão geralmente nos dá uma boa ideia da rota de taxiamento que podemos esperar. Mais tarde, o controlador de operações cumprimentou o comandante, passou as informações e confirmou que o tempo em Cali estava bom. Ele também forneceu o ajuste do altímetro que os pilotos anotaram. Depois disso, o comandante fez um anúncio pelo sistema de PA para os passageiros, com informações bem padrão, como o horário de chegada, condições do tempo e assim por diante. Ele também pediu desculpas rapidamente pelo atraso em Miami. Enquanto isso, às 21h31, o piloto automático começou a nivelar a aeronave na altitude autorizada de 24 mil pés. Então, o comandante informou a Bogotá que eles solicitaram uma altitude menor, e o controlador respondeu autorizando o descenso para 20 mil pés. Ele os orientou a contatar a aproximação de Cali, e o comandante fez isso. Quero revisar agora os procedimentos de aproximação para Cali, pois em breve serão muito importantes. O gravador de voz da cabine não captou o briefing de aproximação, mas as evidências indicam que os pilotos o fizeram para um sistema de pouso por instrumentos, ou uma aproximação sistema de pouso por instrumentos para a pista 01. Essa pista é usada ao chegar a Cali pelo sul, a pista 19 pelo norte. Mas dessas duas, apenas a pista 0 tinha um sistema de pouso por instrumentos, e qual seria usada seria determinada, com base nos ventos predominantes, visibilidade e tráfego. Ao vir do norte, como era o caso deste voo, para pousar na pista 01, eles teriam que primeiro voar até o VOR de Cali, conhecido como CLO, localizado 7,5 milhas náuticas ao sul do aeroporto. Depois, eles fariam uma curva para interceptar o localizador e a rampa de planeio do sistema de pouso, por instrumentos que guiariam a aeronave até a pista. Mas antes de alcançar o VOR de Cali, os pilotos também precisariam seguir uma das rotas padrão de chegada terminal publicadas, ou STARS, para mantê-los afastados do terreno e para que suas manobras fossem previsíveis para os controladores sem radar. Agora, enquanto as STARS são usadas praticamente em todos os lugares, são especialmente importantes em aeroportos como Cali, onde há terrenos muito altos ao redor. Os controladores não veem onde as aeronaves estão por falta de radar. E, na verdade, por esse motivo, o plano de voo do voo 96-5 tinha uma observação que explicitamente orientava a tripulação a manter estrita aderência à Standard Terminal Arrival Route. Naquela época, a STARS aplicável teria sido arroso, uma chegada iniciada no balizador
VOR Tulua, ou Uniforme Lima Quebec. Localizado cerca de 41 milhas ao norte-nordeste do VOR de Cali, ele então seguia para o VOR de Cali via um radiofarol não direcional chamado Roso, localizado a apenas algumas milhas ao norte da pista. Agora, ao voar por essa chegada padrão, era prática padrão reportar ao passar por Tulua e Roso, para dar ao controlador uma noção do progresso do avião durante o procedimento. Lembre-se disso. De qualquer forma, após contato com o controle de aproximação de Cali e o reporte da posição, o controlador autorizou: até o VOR de Cali, desça e mantenha 15.000 pés. Nenhum atraso esperado para a aproximação. Reporte o VOR de Tulua. Ele quis dizer que não havia tráfego entre a posição deles e o VOR de Cali, então estavam autorizados a seguir toda a rota padrão de chegada. Mas quando o comandante repetiu a mensagem, ele disse: autorizado direto para o VOR de Cali. Reporte em Tulua, altitude 15. Isso significava que um mal-entendido havia ocorrido, porque o controlador não usou a palavra direto em nenhum momento, e isso logo teria grandes consequências. Veja, quando um controlador te autoriza direto para um ponto, isso significa que você pode voar diretamente da sua posição atual até esse ponto em linha reta. É comum em espaço aéreo controlado por radar, como nos Estados Unidos, mas não em áreas sem radar, como ao redor de Cali. O controlador dificilmente autorizaria um voo a sair da Stars assim, pois só sabia a localização do avião se seguisse o procedimento publicado. E isso é especialmente verdadeiro quando também há muito terreno elevado ao redor. Foi por isso que ele disse ao piloto para reportar Tuluá, que era o primeiro ponto na rota padrão de chegada. O comandante americano, habituado aos controladores dos Estados Unidos da América, entendeu autorizado para o VOR de Cali, como permissão direta, já que ele já estava acostumado a ouvir isso, pois havia feito o treinamento de controle de tráfego aéreo latino-americano e já voara várias vezes para Cali. O comandante, idealmente, deveria saber que o controlador aqui não daria uma autorização direta desse tipo. Às vezes, o cérebro encaixa informações em padrões já definidos sem que você perceba. Então acho que foi provavelmente isso que aconteceu aqui. Com isso em mente, o comandante programou a nova autorização no sistema de gerenciamento de voo. Agora precisamos entender a fundo como esse sistema funciona, pois isso será fundamental para o que vai acontecer a seguir. O Boeing 757 possui um FMS sistema que permite aos pilotos inserir pontos de navegação, aproximações ou planos de voo completos. Para fazer isso, os pilotos têm uma unidade de interface conhecida como Unidade de Controle e Exibição, ou CDU, que geralmente fica próxima aos joelhos do piloto e se parece com um pequeno computador. A partir daí, as entradas vão para o computador de gerenciamento de voo, ou FMC. Agora, esse sistema pode ser usado para dizer ao piloto automático o que fazer e, efetivamente, guiar o avião automaticamente durante todo o voo, tanto vertical quanto horizontalmente. O FMS deste 757 usava um GPS rudimentar para determinar a posição do avião. Assim, podiam ser comparadas as coordenadas dos auxílios à navegação e pontos de passagem salvos na memória do sistema. Mas uma coisa que quero deixar absolutamente clara aqui é que a capacidade de navegação por satélite, especialmente a forma como era exibida, era bastante primitiva neste 757. Não se parecia com os mapas móveis detalhados, com terreno e recursos que vemos hoje. Em vez disso, o visor de navegação do piloto mostrava apenas a posição da aeronave, junto com quaisquer pontos de passagem programados, em um fundo preto, com uma linha magenta mostrando a rota programada a ser seguida. Agora, se o piloto selecionasse um novo ponto de passagem ou procedimento do banco de dados para voar até ele, o visor então mostraria uma linha branca tracejada representando essa nova rota planejada. Se os pilotos confirmassem que a rota estava correta, poderiam pressionar executar. E a linha tracejada, então, seria substituída por uma linha magenta sólida, indicando que a seleção agora estava ativa. E então, ao selecionar o modo lateral do piloto automático para L, navio, o piloto automático começaria a seguir essa linha magenta. Neste caso, o FMS já estava com o plano de voo completo,
incluindo a chegada Roso 1 para Cali via Tulua e Roso. Mas quando o comandante achou que ouviu que estavam autorizados direto para Cali, ele disse ao copiloto que iria inserir direto Cali no computador de gerenciamento de voo. Ele selecionou o VOR de Cali e pressionou Direct to no CDU, eliminando todos os outros pontos de navegação entre a aeronave e o VOR de Cali. E isso significava que Tulua e Roso agora desapareceram do visor de navegação. E isso era um problema, já que o controlador tinha acabado de pedir para eles reportarem Tulua agora. O FMS desta aeronave exibia só pontos de navegação ativos, mas esse recurso não era útil em situações como essa. A Boeing já sabia disso, e na época havia atualizado a lógica para manter os pontos de navegação selecionados. Acho que é o ponto Abion após pressionar Direct to, mas essa melhoria só foi aplicada aos Boeing 757 recém-fabricados, o que significa que nunca foi adicionada a esta aeronave em particular. De qualquer forma, nenhum dos pilotos percebeu imediatamente que isso se tornaria um problema. O copiloto apenas perguntou ao comandante se o limite de velocidade abaixo de 10.000 pés era de 250 nós na Colômbia, como em outros lugares. E esse foi o primeiro de vários comentários dele que mostraram que ele estava confiando na experiência do comandante nessa rota. O que vale a pena lembrar, porque esse fato pode ser o motivo pelo qual o copiloto estava prestes a perder um pouco de sua assertividade habitual. De qualquer forma, de repente, às 21h36, o controlador de aproximação de Cali chamou o voo 965 e perguntou: Senhor, o vento está calmo. Pode aproximar pela pista 19? Isso foi fundamental. Então vamos ver o que esse pedido realmente significava. A pista 19 em Cali tinha uma aproximação VOR-DME, não de precisão, oferecendo só orientação lateral, o que a tornava bem mais complexa que a aproximação sistema de pouso por instrumentos da pista 01, já estudada pelos pilotos. Mas eles poderiam ir direto para a pista 19, sem voar até o outro lado do aeroporto primeiro. Aceitar esse pedido poderia economizar bastante tempo agora. O procedimento exigia que a tripulação iniciasse no VOR Tolua, fixo inicial de aproximação, e descesse em etapas até o NDB Roso, fixo final, antes de fazer o último trecho da descida em direção à pista. Também exigia que a aeronave estivesse a 5.000 pés, a 21 milhas náuticas do VOR-DME de Cali. Mas como eles estavam atualmente a menos de 60 milhas de Cali e ainda acima de 20.000 pés, isso significaria que eles precisariam de uma descida muito íngreme para alcançar esse ponto a tempo. No entanto, assim que o controlador sugeriu isso, o comandante perguntou ao copiloto se ele concordava, ao que o copiloto respondeu: Sim. Precisamos descer rápido, mas conseguimos. Agora, o tempo gasto para tomar essa decisão foi de apenas cerca de 4 segundos, o que é realmente rápido, provavelmente rápido demais, considerando a complexidade da decisão. Veja, eles não estavam apenas muito próximos, mas também bastante altos. Essa também não era a aproximação que eles haviam previamente briefingado, então ela também não estava programada no FMC. Eles não estavam com a carta correta em mãos, não tinham revisado as altitudes mínimas, os auxílios à navegação, o procedimento de aproximação perdida, ou basicamente nada. Para essa aproximação, eles teriam que fazer tudo o que listei e ainda conferir tudo. Recalcular as altitudes, velocidades, perfis de descida e distância de pouso, enquanto ao mesmo tempo executam e monitoram a descida. Tudo isso enquanto informam o controle de tráfego aéreo. Agora, simplesmente não havia tempo suficiente para fazer tudo isso, a menos que eles violassem os procedimentos operacionais, padrão pulando algumas etapas, ou solicitassem uma órbita de espera, o que anularia totalmente o propósito do atalho. Então, por que eles concordaram com isso em primeiro lugar? Bem, olhando para trás, provavelmente foi uma combinação de vários fatores. Primeiramente, não é tão incomum planejar uma aproximação mais longa e depois receber uma oferta de uma mais curta. Se o tráfego está leve ou o tempo ajuda, normalmente não há razão para recusar essas ofertas. Assim, os pilotos já estariam acostumados a aceitar esse tipo de oferta. Também vale lembrar
que provavelmente era bem raro eles receberem uma oferta dessas depois que já era tarde demais para fazer a aproximação, já que na maioria dos casos eles estariam voando em espaços aéreos, onde o controlador poderia ver sua posição no radar e, portanto, só faria ofertas apropriadas. E além disso, ainda havia aquela pressão iminente dos limites de tempo de descanso da tripulação de cabine, o que fez com que essa oferta repentina de um atalho parecesse uma ótima solução parcial ou potencial para esse problema. Até esse momento, a carga de trabalho também tinha sido muito baixa. Embora soubessem que a aproximação direta aumentaria a carga de trabalho, talvez não tivessem percebido o quanto. Agora, em situações como essa, a menos que você tenha feito um briefing prévio sobre a possibilidade de mudança de pista, quase sempre é melhor recusar esse tipo de oferta. Um atalho como esse pode te economizar de 5 a 10 minutos no melhor dos cenários, mas também vai te dar uma porção de novos cabelos brancos, sem motivo algum, e ninguém jamais vai te agradecer por isso. E isso é muito bom de lembrar, porque pode ser bastante útil na hora de resistir à tentação de aceitar atalhos arriscados. Mas neste caso, os pilotos aceitaram, cientes de que precisariam se apressar para conseguir, provavelmente subestimando a real dificuldade que enfrentavam agora. Imediatamente, o copiloto aumentou a razão de descida e um dos pilotos, possivelmente o copiloto, acionou o freio aerodinâmico para aumentar o arrasto. Mas ninguém anunciou essa ação. O comandante avisou ao controlador que precisavam de uma altitude mais baixa e o controlador autorizou a chegada Roso 1 e a aproximação VORDME da pista 19, o que basicamente deu aos pilotos carta branca para descerem até a altitude mínima de descida. Agora dependia deles. O controlador reforçou que a tripulação devia reportar Tulua, mas o comandante não repetiu, e o controlador insistiu. Na segunda vez, o comandante confirmou, e então ele também disse ao copiloto: "Eu preciso te passar Tulua. Antes de tudo, você quer ir direto para Cali via Tulua." Soando um pouco confuso, e o copiloto respondeu: "Eu pensei que ele tinha dito chegada Roso 1. Você lembra que o comandante achava que tinham autorização direta para Cali, ignorando Tulua? Então os pontos de navegação Tulua e Rosu desapareceram do visor de navegação?" O comandante claramente foi pego de surpresa ao ser solicitado a reportar Tulua, mas assim que percebeu que não estava no visor, ele se debruçou sobre o seu unidade de controle e exibição para tentar colocar aquele ponto de navegação de volta. E isso foi uma distração justamente no momento em que os pilotos precisavam estar revisando a carta de aproximação para entender o que estavam prestes a fazer. Enquanto isso, o copiloto também não parecia ter uma imagem mental de como Tulua se relacionava com a chegada Roso 1, provavelmente porque eles não haviam feito o briefing, mas também porque as Stars geralmente recebem o nome do seu primeiro ponto de navegação, que nesse caso seria Tulua, mas a chegada Roso 1, na verdade, foi nomeada a partir de um ponto intermediário. À pergunta do copiloto, o comandante respondeu: "Sim, ele fez." "Temos tempo para pegar isso?" Provavelmente eles estão se referindo ao cartão de Standard Terminal Arrival Route agora. Ninguém respondeu, mas o gravador da empresa captou o som de papéis enquanto o comandante procurava o cartão certo. Ele achou em 2 segundos e, após 13 segundos examinando, disse: Olha, isso sai daqui, Tulua." Com a confusão esclarecida, agora, tudo o que ele precisava fazer era colocar Tulua de volta na tela dele. Mas não foi isso que ele acabou fazendo. Ele voltou ao rádio e perguntou: "American 965 pode ir direto para Roso e então fazer a chegada a Roso, senhor?" E essa foi uma chamada que não fazia absolutamente nenhum sentido. Você não pode voar para Roso e depois fazer a chegada a Roso 1, porque essa Standard Terminal Arrival Route começa em Tulua, e Roso ficava praticamente ao lado da pista. Agora, o comentário do comandante sobre sair de Tulua parece mostrar que ele sabia disso. Mas se ele sabia disso, por que ele faria esse tipo de solicitação? Bem, sem saber exatamente o que ele estava olhando, é impossível para nós especular sobre isso. Mas ele pode ter estado se referindo a outra coisa completamente diferente, e ainda estava operando sob a suposição de que Roso era o ponto inicial da chegada Roso 1. Se esse fosse o caso, então ele pode ter pensado que receber uma autorização direta para Roso
pulando Tulua, reduziria sua carga de trabalho, ao eliminar a necessidade de inserir esse ponto no sistema. Mas, é claro, o controlador não fazia ideia do motivo pelo qual os pilotos queriam fazer isso, e ele também não tinha o domínio do inglês para explicar o porquê. Não fazia sentido, então ele apenas repetiu a autorização original para voar a chegada Roso 1 e pousar na pista 19. Depois que o comandante repetiu essa informação, o controlador também solicitou novamente que eles reportassem Tulua e o ponto de 21 milhas a 5.000 pés, o que o comandante também confirmou. Mas ele estava começando a ficar cada vez mais confuso. O copiloto perguntou se eles estavam autorizados a descer para 5.000 pés agora, ao que o comandante respondeu: "Isso mesmo, e fora de Roso, que vou sintonizar aqui, vamos ver o que eu consigo." Isso parece indicar que ele ainda achava que a chegada a Roso 1 começava em Roso, mas considerando que ele já tinha voado para Cali 13 vezes antes, ele deveria saber que esse não era o caso. Sempre há a chance de que, com o tempo reduzido e sem briefing adequado, ele começasse a confundir nomes, locais e distâncias. Então a próxima coisa que ele tentou foi trazer o ponto rosso na tela de navegação deles. E isso acabaria sendo o próximo grande ponto de virada nesta história. Veja bem, a maneira como os pilotos normalmente trazem auxílios de navegação do banco de dados do FMS é digitando um identificador, basicamente uma letra ou um grupo de letras correspondente àquele auxílio à navegação. Para radiobalizas não direcionais, como Roso, o identificador normalmente era apenas uma letra, para diferenciá-las. O nome completo de cada NDB no banco era salvo como sequência de caracteres, iniciando pelo identificador. Depois, o código COWO do país em que estava localizado, seguido pela sua frequência. Então, no caso de Roso, esse identificador era apenas R, como em Romeu. Mas acontece que na Colômbia, na época, o governo havia dado a 2 NDBs diferentes o mesmo identificador, R, ambos também transmitindo na mesma frequência, 274 kHz. Isso significava que o esquema de nomenclatura usado no banco de dados não conseguia diferenciá-los. E isso também significava que, quando a GEPESON, responsável pela carta de aproximação, criou esse banco de dados, precisou adotar um protocolo distinto para diferenciar os radiofaróis dessa categoria limite. E a maneira como eles fizeram isso foi usando esse identificador de uma única letra. Se um NDB ficava em um aeroporto mais importante, o NDB menos importante recebia um novo identificador. Era apenas o nome completo do balizador escrito por extenso, como ocorreu com o Roso. Isso significava que, neste caso, a carta de aproximação indicava o NDB Roso como R, mas no banco de dados do FMS, esse identificador era do NDB Romeu, perto de Bogotá. Então, para inserir Roso na rota, os pilotos teriam que digitar Romeu, Oscar, Zulu, Oscar, Roso. O comandante provavelmente nunca viu isso em voos anteriores para Cali, já que Roso normalmente já estaria incluído no procedimento de aproximação ou chegada pré-programado. Então, era provável que ele não tivesse ideia desse caso especial. Nenhum piloto recebeu treinamento específico da Jeppesen para esses casos extremos no FMS. Então, isso significava que o comandante estava acostumado a fazer era simplesmente inserir o identificador de uma letra na unidade de controle e exibição. O balizador mais próximo com esse identificador surgiria no topo da lista suspensa. Como na maioria das vezes, o balizador mais próximo também era o desejado por ele. Já era quase automático selecionar e inserir o primeiro resultado da lista. Os procedimentos operacionais, padrão, ainda exigiam que os 2 pilotos confirmassem a seleção do balizador correto, mas o comandante estava com pressa e tinha outras tarefas a fazer. Então ele simplesmente digitou R, selecionou instintivamente o primeiro resultado e depois pressionou executar sem conferir. Não creio que ele tenha pulado essa checagem de propósito. Ao invés disso, isso provavelmente estava acontecendo aqui por causa do aumento da carga de trabalho, e por causa disso, os pilotos provavelmente começaram instintivamente a deixar de lado certas tarefas. E as tarefas que normalmente são deixadas de lado, primeiro são tarefas de monitoramento, como conferência cruzada e varredura de instrumentos, não tarefas ativas como fazer seleções no piloto automático
ou comandos de controle. Mas tudo isso significava que o comandante agora não percebeu que havia selecionado um rádio-farol que estava a 132 milhas náuticas a nordeste da posição deles. E ele também não olhou para o seu visor de navegação para ver que a linha magenta agora estava levando a aeronave para uma curva à esquerda de mais de 90 graus. Ele só disse ao copiloto: 21 milhas a 5.000 pés, parte da aproximação. E então, ele começou a sintonizar a frequência do VOR de Tulua em um dos rádios navegação VHF do avião. Agora, ele provavelmente queria fazer isso para poder informar quando estivesse passando ao lado de Tulua, como o controlador havia solicitado, mesmo que não tivesse a intenção de realmente voar até lá. Enquanto isso ocorria e o copiloto revisava rapidamente a carta de aproximação, nenhum dos dois, os pilotos, não perceberam que o piloto automático agora estava executando aquela curva de 90 graus à esquerda, mesmo com as colunas de controle e os instrumentos definitivamente se movendo bem na frente dos olhos deles. Agora, é realmente difícil entender como eles puderam não perceber isso, mas nós estamos aqui com o benefício de ver o quadro completo e também de passar por tudo passo a passo. Na realidade, só tinham se passado 2 minutos desde que o controlador ofereceu a eles a pista 19. Então vale a pena ter isso em mente e lembrar o quanto de coisas que eu falei desde então. Também lembre-se de que, enquanto o comandante estava ocupado configurando as frequências, o copiloto estava estudando as cartas. Não é impensável que nenhum deles estivesse monitorando ativamente o que o piloto automático estava fazendo enquanto isso acontecia. O que está muito claro, porém, é que esses pilotos estavam tentando fazer 1 milhão de coisas diferentes muito rapidamente e todas ao mesmo tempo. Para mostrar como isso pode impactar, quero que vocês aí agora façam uma coisa muito importante. Contem quantas vezes essas bolas de golfe saem das minhas mãos enquanto eu as malabareio. Prontos, vai! Ótimo! Então quantas vezes foi isso? Agora, alguém de vocês viu mais alguma coisa na tela enquanto isso acontecia? Voltem e deem uma olhada. De qualquer forma, enquanto o avião fazia a curva, o controlador ligou e perguntou a distância deles do VOR de Cali. O comandante olhou rapidamente para o seu indicador DME e respondeu que agora estavam a 38 milhas de distância. 3 segundos depois, possivelmente percebendo aquela curva à esquerda em andamento, o copiloto de repente disse: "Para onde estamos indo?" E o comandante respondeu: "Vamos direto para Tulua." Primeiramente, tudo bem, mas o copiloto apenas acrescentou novamente: "Sim, mas para onde estamos indo?" O que nunca é um bom sinal quando você é um piloto voando. O comandante voltou a conferir se inseriu a frequência correta do VOR de Tulua, mas algo ainda estava errado. Então agora ele também ficou confuso junto com o copiloto. O que foi que aconteceu aqui? O copiloto agora começou a dizer manual, possivelmente querendo dizer que eles deveriam desligar o piloto automático. Mas o comandante o interrompeu dizendo: "Vamos virar um pouco para a direita." Ele esperava uma leve curva ao escolher Direct to Rose, mas agora achava que estava indo longe demais e queria parar. Mas nesse momento, o avião parou de virar à direita. Agora, indo quase direto para o leste, em direção às montanhas altas ao nordeste de Cali, mas não havia nenhum sinal no gravador de voz da cabine de comando de que os 2 pilotos tinham entendido isso. O comandante continuou ocupado e disse ao copiloto que colocaria direto Tulua no FMS conforme o VOR de Tulua. Ambos os pilotos, então, verificaram que Tulua havia sido inserido e checaram seus displays de navegação, com o copiloto acrescentando: agora é uma curva à esquerda, né?" O display de navegação realmente estaria mostrando uma curva à esquerda para Tulua neste momento, porque, sem o conhecimento dos pilotos, eles já haviam passado por Tulua alguns minutos antes, então agora estava atrás deles. Mas o comandante agora ficou bem atrás da aeronave. No entendimento dele, Tulua ainda estaria em algum lugar à frente. Essa curva à esquerda proposta não parecia certa para ele de jeito nenhum. "Por isso," ele disse, mas eu preciso identificar esse ponto primeiro." Nesse momento, o som de bips em código Morse começou a ser ouvido na cabine,
soando o uniforme Lima, Quebec. O identificador certo para Tulua. Auxílios VOR transmitem identificadores em código Morse. Então, o comandante agora estava usando isso para verificar se havia sintonizado o auxílio correto, o que evidentemente ele havia feito. Ele acrescentou: Ok, recebendo. 177 simplesmente não parece certo no meu. Não sei porquê. O copiloto, porém, interpretou literalmente o visor do FMS e insistiu que deveriam virar à esquerda de volta para Tulua. Mas a isso, o comandante apenas respondeu: Não, de jeito nenhum. Vamos seguir em frente para. Seguir em frente para onde, afinal? Interrompeu o copiloto. Tulua. O comandante insistiu novamente, fazendo a conversa dar uma volta completa e confusa. Agora, como você provavelmente pode ver aqui, os pilotos haviam perdido totalmente sua posição e consciência situacional. E o aspecto mais crítico da situação deles era que agora estavam descendo em direção a terreno elevado, a uma razão de mais de 2.000 pés por minuto, com os freios aerodinâmicos ainda estendidos em situações como essa. O que eles precisavam fazer era interromper imediatamente a descida e então subir para a altitude mínima do setor, e então tentar descobrir onde estavam e o que iriam fazer. Mas esses dois pilotos nunca discutiram isso. Continuavam tentando definir sua posição, citando os auxílios Tulua e Roso, com as cabeças baixas no CDU, mexendo no computador. O relatório final agora traz várias informações sobre por que os pilotos podem não ter considerado o terreno elevado ao redor. Como os contadores de terreno não estavam na carta GP100 para Cali, ou o comandante sempre voava para Cali à noite, ou a possibilidade de que ele tenha se acostumado a voar próximo a montanhas e, por isso, tenha ficado um pouco complacente. Mas, pessoalmente, acredito que o fator mais importante aqui, provavelmente, foi a fixação ou o estreitamento da atenção. Veja, ambos os pilotos estavam ficando completamente ocupados com a necessidade de desviar de um obstáculo percebido. Neste caso, se o FMC mostrava Tulua corretamente ou não, isso ocorreu em detrimento das demais considerações. O copiloto estava sugerindo que eles deveriam confiar no FMS, enquanto o comandante argumentava que não deveriam, quando na realidade essas eram completamente as perguntas erradas a se fazer. Veja, enquanto a automação complexa, como o FMS, normalmente reduz a carga de trabalho, ela pode, sob certas condições, quando os eventos estão se desenrolando rapidamente e em uma direção potencialmente perigosa, na verdade aumentar a carga de trabalho. Em vez disso, que era exatamente o que estava acontecendo agora. Como disse o comandante instrutor da American Airlines, Warren Vanderberg, você não programaria o FMS para evitar uma colisão no ar, certo? Você só pegaria os comandos e desviaria do outro avião, certo? Bem, nós somos ensinados que, quando uma situação está saindo do controle como essa, a resposta correta, muitas vezes, é reduzir o nível de automação, voltar ao básico e simplesmente pilotar o avião com segurança. Afinal, como diz a regra de ouro da aviação, aviar, navegar e comunicar, e ali, aviar ainda vem antes de navegar. Mas chegar a essa conclusão exige reconhecer que a situação está se tornando insegura em primeiro lugar, e essa é a parte realmente difícil. Coisas como gerenciamento de recursos da tripulação, gerenciamento de ameaças e erros, e assim por diante, são ótimas para garantir que você não perca a consciência situacional em primeiro lugar. Mas uma vez que você perdeu, pode ser muito difícil recuperá-la, ou até mesmo perceber que você a perdeu naquele momento. As transcrições do CVR sugerem que o primeiro oficial sabia que havia algo errado. Talvez ele tenha sentido que deveriam fazer algo diferente do que o comandante sugeria. E se ele só dissesse: Ei, não gosto disso, vamos subir e seguir a má aproximação perdida? Bem, então as coisas poderiam ter terminado de forma muito diferente. Mas lembre-se, embora este fosse um copiloto muito competente e experiente, que normalmente era perfeitamente assertivo, no momento, ele estava em uma posição em que havia se tornado dependente do comandante para guiá-lo durante a descida para este aeroporto complexo, em um país para o qual ele nunca havia voado antes. Esse fato pode ter prejudicado sua autoconfiança e aumentado a confiança no comandante, levando à falha no gerenciamento dos recursos da tripulação. Tudo isso combinado
significou que ninguém, portanto, disse as palavras que teriam quebrado esse feitiço de fixação, e o voo 196-5 simplesmente continuou descendo em direção às garras dos Andes, escondidos na escuridão e nas nuvens à frente deles. Mesmo assim, os pilotos seguiram debatendo enquanto o copiloto falou. Tolua era uma curva fechada à direita, ao que o comandante disse. Para onde estamos indo? 1, 2, venha para a direita. Vamos para Cali. Fomos enganados aqui, não fomos? Agora aqui. Ele chegou dolorosamente perto de perceber que estavam perdidos e precisavam sair daquela situação. Infelizmente, ele continuou tentando resolver com FMS, justamente o que causava todas as dificuldades. Ele tentou inserir direto para o VOR de Cali novamente, e então disse ao primeiro oficial para virar à direita agora. Nesse momento, o primeiro oficial já usara o modo de seleção de proa do piloto automático para virar à direita, corrigindo a curva inicial errada para a esquerda e reduzindo um nível na automação que era o correto a fazer. Mas o problema era que nenhum deles percebeu que já estavam voando para o leste há muito tempo suficiente para cruzar a cadeia de montanhas mais próxima, e ao virar à direita, eles precisariam cruzar novamente essas mesmas montanhas, ainda em descida. Por isso, é fundamental subir a altitude mínima de setor mais alta nessas situações, garantindo a separação do terreno enquanto você se reorienta. Agora, completamente alheio a esse perigo iminente, o comandante voltou ao rádio e disse: American, 38 milhas ao norte de Cali. E você quer que a gente vá para Tulua e depois faça o roso até a pista? Certo. Pistão 9, o controlador agora, mais uma vez, teve a impressão de que havia algo estranho aqui, porque os pilotos haviam informado estar a 38 milhas náuticas a mais de 2 minutos. E agora tinham acabado de informar essa mesma distância novamente. Então, como eles poderiam ter voado por 2 minutos inteiros sem se aproximar de Cali? Infelizmente, ele não sabia inglês suficiente para explicar. Então, só repetiu. Eles tinham permissão para pousar na pista 19 e, novamente, pediu o DME e a altitude. E a isso, o comandante respondeu que estavam a 37 DME e 10 mil pés. Em seguida, o comandante informou ao copiloto que estavam em boa situação e no caminho certo, presumivelmente porque ele sentiu que estavam corrigindo o erro anterior e estavam voltando com o VOR de Cali bem à frente nos seus displays do FMS. Ele também acrescentou: Você quer pegar a 19 já? Indicando que ele já estava tão confortável com as correções que podiam focar na aproximação novamente. E o copiloto só disse: Ok. O comandante voltou a olhar para a unidade de controle e exibição para programar a aproximação VOR da pista 19. Mas, assim como antes, ele não parecia entender que Tulua estava atrás deles, porque agora ele disse: Esse maldito Tulua, eu não estou conseguindo por algum motivo. Veja, eu não consigo pegar agora. Não, Tulua sumiu, mas eu não consigo colocar na caixa. Mas eu posso colocar na caixa se você quiser. O copiloto disse: Não quero Tulua. Vamos para a linha central estendida de... Que é Roso? Respondeu corretamente o comandante. Por que não vai direto para Roso? Tudo bem. Mas claro, ir direto para Roso foi exatamente o que os colocou nessa situação em primeiro lugar. Mas o comandante, de qualquer forma, anunciou que iria colocar Roso no seu unidade de controle e exibição, e o copiloto disse a ele, ao mesmo tempo, ajustaram seus altímetros da pressão padrão para local, pois agora desciam através de 10 mil pés. Na torre de controle, o controlador percebeu que algo estava errado com o voo 965, e depois de pensar por um minuto, ele encontrou uma maneira de verificar isso, usando seu inglês limitado. Primeiro, ele perguntou a altitude, que o comandante disse ser 9 mil pés, e depois questionou a distância querendo conferir se ambas coincidiam ou se estavam muito baixos. Mas ele nunca recebeu uma resposta, porque, naquele exato momento, o caos tomou conta da cabine de comando. Às 21 horas, 41 minutos 15 segundos, o GPWS do 757 detectou a aproximação excessiva ao solo, acionando sua voz automatizada em alto volume.
Terreno, terreno, puxe para cima. Infelizmente, esse não era um moderno GPWS e não conseguiu detectar isso. O avião voava em direção à montanha há mais de um minuto e ele só percebeu que a encosta agora subia em direção a eles. E isso também significava que havia pouquíssimo tempo para fazer qualquer coisa. Ambos os pilotos reagiram quase de imediato. O copiloto puxou o manche para trás e o comandante colocou potência máxima nas alavancas de empuxo. Na confusão, esqueceram que os freios aerodinâmicos ainda estavam acionados. Lembra deles? Provavelmente não, certo? Em muitas companhias aéreas, é política manter uma mão nesses freios aerodinâmicos sempre que eles estiverem em uso, e isso é feito especificamente para não esquecer que eles estão estendidos. Mas não era o caso na American Airlines em 1995. E para piorar, recolher os freios aerodinâmicos também não fazia parte dos itens de memória para uma manobra de escape de terreno na época. Em vez disso, esses itens de memória incluíam apenas aplicar empuxo, take-off, go-around e puxar o manche até que o aviso de stall do stick shaker seja ativado de forma intermitente, e então manter essa atitude até estar livre do terreno. O objetivo desse procedimento sempre foi extrair o máximo desempenho de subida da aeronave. Porém, se os freios aerodinâmicos estiverem acionados, o desempenho será muito prejudicado ao fazer isso. No calor do momento, com alarmes tocando como piloto, você provavelmente recorrerá só aos procedimentos praticados e itens de memória. E nesse caso, isso significou que os freios aerodinâmicos estendidos foram completamente esquecidos. E isso acabou sendo o último elo em uma longa e terrível cadeia de eventos. Logo após o acionamento do sistema de aviso de proximidade do solo, o copiloto puxou o manche até o limiar do stick shaker, podendo levar a aeronave ao stall se continuasse. Agora, essa posição intermitente do stick shaker era a máxima subida possível. Então, conforme seu treinamento, ele agora tentou manter aquela arfagem em uma tentativa desesperada de evitar a montanha à sua frente, que ele ainda não conseguia ver. Com o alerta de proximidade do solo soando, o comandante gritava incentivos como "Sobe, meu bem!" e "Calma, calma!" Mas quando o aviso ainda não parou, ele então desesperadamente disse "Mais, mais!" Eles tentaram de tudo para fazer a aeronave subir acima do topo, encoberto pela neblina, quase implorando, mas não foi suficiente. Em vez disso, perto da remota vila de El Delúvio, o voo 965 da American Airlines finalmente se chocou contra as árvores, logo abaixo do topo de uma crista montanhosa acidentada. A aeronave cruzou a floresta em um ângulo extremo de nariz para cima, lutando e quase alcançando o céu totalmente escuro acima. O impacto foi muito violento, arremessando destroços sobre a crista, pois a aeronave estava a poucos metros da salvação. E, tragicamente, se aqueles freios aerodinâmicos tivessem sido recolhidos, eles quase certamente teriam conseguido. Mas, infelizmente, esse não foi o caso. Ninguém sabia o que aconteceu com o voo 965 e só na manhã seguinte os socorristas conseguiram encontrar os destroços no alto da encosta da montanha, a nordeste de Cali. Socorristas não esperavam encontrar sobreviventes, mas quando chegaram, foram recebidos pela cena incrível de uma pessoa em pé, em meio a todos os destroços, acenando para eles, pedindo ajuda. Após um resgate angustiante, a equipe de emergência salvou apenas 4 passageiros e um cachorro, únicos sobreviventes entre 163 pessoas a bordo. Esse acidente rapidamente se tornou um caso marcante na história da aviação, sendo usado para ensinar pilotos ao redor do mundo sobre temas como automação, dependência, consciência situacional e CRM, gerenciamento de recursos da tripulação. Fez com que companhias aéreas e a Administração Federal de Aviação reconhecessem o valor do aprimorado sistema de aviso de proximidade do solo, então ainda um protótipo, mas teria dado a essa tripulação mais de 3 vezes mais tempo de aviso sobre o impacto iminente. Assim, em apenas alguns anos, o novo GPWS tornou-se obrigatório em todas as aeronaves de transporte nos Estados Unidos e logo depois em todo o resto do mundo também. O acidente fez com que a retração dos freios aerodinâmicos fosse incluída como item de memória
na manobra de escape do terreno, levando os pilotos a retraí-los instintivamente. Em seguida, ouve-se whoop, whoop, pull up, suba imediatamente. E houve, na verdade, uma recomendação para ir ainda mais longe, exigindo que os freios aerodinâmicos se retraíssem automaticamente. O empuxo máximo é usado porque dificilmente se deseja empuxo máximo e freios aerodinâmicos juntos. Muitas aeronaves modernas têm esse recurso, mas ainda não é obrigatório. Isso significa que algumas aeronaves, como o Boeing 737 que eu piloto, ainda não possuem esse recurso. Então, eu acho que essa é uma área onde melhorias adicionais ainda poderiam tornar o voo ainda mais seguro. Mas o que realmente me marca nesse acidente é como ele mostra claramente que algo assim pode basicamente acontecer com qualquer um. Dois excelentes pilotos